Olá, meus amigos, aqui é o professor Fred Alvim, professor de noções de administração aqui na Propol Cursos, e nessa videoaula nós vamos explorar aí o tema aspectos gerais da administração, mas focando especificamente nos papéis e nas habilidades do administrador. Até porque eu posso deduzir aqui que se você está se preparando para carreiras policiais, você pode estar se perguntando: mas por que eu tenho que estudar noções de administração? Até mesmo, né, se porventura você vier fazer uma prova que não seja especificamente para agente administrativo da polícia, né, mas para carreiras policiais, mas que precisa aí também demonstrar na prova o seu domínio de administração. Então, eu vou explorar aqui nessa aula exatamente quais são as atribuições de um administrador, até mesmo para desmistificar aquela possível ideia que talvez você tenha de que o administrador vai ser apenas aquele executivo, né, que está lá usando terno e gravata por trás de uma cadeira de diretor empresarial dentro de uma grande corporação, né, dentro de uma empresa unicamente privada. Para isso, então, eu vou explorar aqui nessa aula os seguintes conteúdos. Vou falar dos contextos de trabalho, justamente para pontuar para você que o administrador não é apenas esse profissional que atua dentro das empresas privadas, em qualquer organização pública, em qualquer condição que nós temos ali várias pessoas que precisam estar comprometidas com uma operação, que precisam estar engajadas num propósito, vai ser necessária a atribuição de um administrador. Para isso, então, eu vou detalhar as funções do administrador. Aqui, nessa aula, eu vou apenas apresentar quais são essas funções. Numa outra videoaula, eu vou detalhar cada uma dessas funções. Vou falar também dos níveis de atuação que a gente observa, né, que o administrador não vai ser apenas aquele que está supervisionando uma equipe, né, ou supervisionando um determinado funcionário. O administrador, né, ter aí as atribuições de um administrador, assumir as competências de administrar, implica também saber como administrar as próprias tarefas, como se organizar ali no que você precisa desenvolver num determinado período de tempo, até mesmo num curto prazo. Então, vou falar aqui dos níveis de atuação, das habilidades de um administrador, especificamente aí na figura, né, de uma referência, Robert Katz, caso, porventura, esse nome venha aparecer numa questão de prova para você não ficar assustado ou assustada, né, pensando, meu Deus, eu não li o Robert Katz, será que eu precisava ter lido exatamente aquela referência? Não vai ser necessário, né, porque a gente fala também das habilidades de um administrador de maneira geral, para depois especificar aqui com você, né, os 10 papéis de um gestor, de acordo com uma outra referência, Henry Mintzberg, que se dedicou aí a compreender, né, as atribuições de um gestor. Inclusive, existe uma diferença até mesmo nos termos gestor e administrador, para finalmente concluir essa aula aqui, apresentando para você as perspectivas da administração. A gente precisa entender que isso é um campo de conhecimento, por isso está sendo cobrado de você nessa prova, neste momento, que você está se preparando aí para um concurso, para carreiras policiais, e é importante, então, a gente terminar com essa breve reflexão. Quais são as perspectivas que nós temos dessa ciência da administração? Portanto, para dar início, então, venho aqui destacar para você que o trabalho de qualquer administrador vai estar presente em qualquer tipo de organização. A gente precisa entender que o administrador não vai ser unicamente aquela pessoa que tem a formação específica em administração de empresas, não vai ser unicamente aquele executivo que veste terno e gravata, né? O administrador é um profissional e todos, né, podem ter essa necessidade de assumir ali as competências de administração, as competências de gestão, e esse profissional é responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar exatamente as funções do processo administrativo, que já eu vou detalhar aqui para você. Então, essas são as funções de qualquer administração, de qualquer propósito administrativo. A gente precisa especificar quais são os nossos objetivos, organizar os recursos que eu tenho ali para fazer com que aqueles objetivos sejam efetivamente alcançados, dar o direcionamento para outras pessoas, já que eu preciso trabalhar aqui em interação com outros profissionais, e controlar se tudo que esses outros profissionais estejam fazendo vai estar em conformidade com os nossos propósitos, com os nossos objetivos que tenham sido planejados. Nessa condição, então, que nós temos profissionais que precisam assumir esse perfil de administrador, nós conseguimos identificar na nossa sociedade um administrador nesses 3 principais tipos de organizações,
que é como a gente classifica as organizações. E eu também preciso dar um destaque para você, caso você esteja se deparando com esse termo organizações pela primeira vez, né? Em administração especificamente, nós temos dois sentidos, dois significados distintos para a palavra organização. Nós compreendemos a função organizar, que é exatamente como que nós vamos determinar a distribuição dos recursos para a execução de uma determinada tarefa, mas também temos a palavra organização quando nós estamos nos referindo a um contexto de trabalho, onde nós vamos reunir ali pessoas com materiais, com informações, dinheiro, e nós precisamos fazer com que um trabalho seja desenvolvido naquele contexto em que nós identificamos essas interações entre diversos profissionais, cada um assumindo as suas responsabilidades, mas a gente precisa fazer com que todos se comprometam com um objetivo geral daquele contexto, que nós chamamos então de organização. Desse entendimento que a organização vai representar ali uma coletividade, um espaço físico, onde nós vamos ter interações entre diferentes profissionais, e pensando, né, em todos os tipos de organizações, de contextos de trabalho que possam existir na nossa sociedade, nós temos esses três tipos, que nós classificamos como organizações do primeiro setor, que são exatamente as organizações públicas, tudo que é feito na administração pública, né? Todo o aparelho do Estado, toda a estrutura dos governos para prestar serviços públicos, para atender às mais diversas demandas, às mais diversas necessidades dos cidadãos, da população. Então eu tenho, desde a esplanada dos ministérios, que nós temos ali o conjunto de várias entidades da administração pública direta, né? Como também a UPA do bairro onde eu moro, né, um hospital público, uma universidade federal, né, um instituto federal, escolas públicas, enfim, nós temos várias organizações nas esferas, né, da União, na esfera federal, na esfera dos estados, membros, né, na esfera do Distrito Federal e na esfera também municipal, né, nos diversos municípios, onde nós temos ali as suas respectivas prefeituras. Então nós vamos ter ali N possíveis, necessárias organizações públicas, que são exatamente os espaços onde os cidadãos poderão, né, ter o acesso ali à prestação de um determinado serviço público que precisa existir para atender aí o que nós classificamos como demandas sociais, demandas da população. Então essas nós classificamos como organizações do primeiro setor. Mas nós sabemos também que quando nós falamos, né, de organizações, de indústrias, de empresas, nós temos também aquelas organizações que foram criadas por alguém que se lançou a ser empreendedor para se consolidar como um empresário, né? Pode ter sido uma pessoa que se aventurou a fazer ali os seus investimentos, ou um grupo de sócios que criou uma empresa visando justamente o lucro. Então, se nós falamos do comércio, se nós falamos de uma maneira geral das empresas privadas, das empresas particulares, nós estamos falando aí das organizações do segundo setor. Prestam serviços para a população, mas com o objetivo, né, de ter o retorno financeiro. Uma grande diferença, né, entre as organizações do primeiro setor para as organizações do segundo setor é que as organizações públicas, as organizações do primeiro setor, elas precisam existir no aparelho do Estado, né, para dar o devido suporte à sobrevivência da população, mas elas não objetivam lucro, diferente das empresas privadas, das organizações de segundo setor, que por sua vez, como foram criadas com investimentos próprios, demandam sim, têm esse propósito de trazer o retorno financeiro para os seus investidores. Justamente por isso tem o foco na geração do lucro. A principal maneira de diferenciarmos esses dois setores é esse, né? Organizações públicas não objetivam lucro. Organizações privadas, né, o segundo setor, tem esse foco. Precisamos gerar lucro para quem investiu aqui na nossa criação. E temos também as organizações do terceiro setor, as ONGs, as organizações não governamentais, que foram criadas, né, com investimento de alguém, com investimento próprio, né? Alguém ali decidiu fazer uma ação filantrópica, alguém ali identificou uma necessidade da população, né, ali do território em que vive, e justamente para dar o suporte para essas pessoas, né, investiu um dinheiro próprio, capital próprio, para a criação ali de uma organização para prestar algum serviço de suporte para essas pessoas. Justamente uma maneira que possa ser complementar à prestação dos serviços públicos, que também já são realizados ali pelas organizações públicas que existam naquele território, mas que
a gente pode identificar aqui que existe ainda maiores necessidades. Nós temos maiores demandas dessa população. Precisamos prestar serviços de caráter assistencial, desde assistência social, assistência em saúde, prestar alguma orientação para a sobrevivência, de algumas pessoas ali que apresentam algum tipo de necessidade, algum tipo de privação. Então, quando nós temos alguém que vai investir para a criação desse tipo de infraestrutura, esse tipo de instituição, perceba, não estamos falando de uma organização que funciona, com a aplicação de recursos públicos, o que a gente tem aí em decorrência da arrecadação de impostos, Não estamos falando de uma organização que seja administrada diretamente por um prefeito, ou por um governador, ou por um governo, ou por um presidente, Mas estamos falando de um espaço que vai ser administrado por quem quis investir ali para prestação de serviço assistencial, e por isso então nós chamamos de organizações não governamentais, mas que não objetivam especificamente o lucro, Tem necessidade sim de se sustentar, mas o principal propósito desse tipo de organização é prestar algum tipo de assistência, Mesmo que seja uma instituição filantrópica, mas porque é necessário atender ali alguma demanda de alguns cidadãos. Nesses 3 tipos de organizações, organizações do primeiro setor, do segundo e do terceiro setor, nós sempre vamos ter ali a necessidade de administração. Nós temos recursos, nós temos o dinheiro que vai ser aplicado para que aquele espaço, aquela organização funcione. Nós vamos ter necessidades de orientar as pessoas que trabalham aqui em cada um desses espaços. Então, independente de quais sejam suas finalidades, se seja para prestar um serviço público, que seja para gerar lucro ou que seja para prestar alguma assistência, para garantir o seu propósito, o propósito dessa organização, nós vamos ter necessidade ali de algum profissional que vá assumir a condição de administrar o trabalho que vai ser desenvolvido naquele espaço, naquele contexto. Então, quando nós falamos contextos de trabalho, entendendo aí organizações, nós podemos identificar esses 3 tipos de organizações e em todos eles nós vamos ter a necessidade de um administrador. Além disso, se a gente já consegue compreender, bom, eu sei qual é o espaço, eu sei qual é o contexto em que eu preciso ter aqui um profissional de administração, você pode se perguntar, mas afinal, o que um administrador faz? Fred, você acabou de dizer que o administrador não é apenas quem tem a formação em administração, Eu posso ter uma necessidade de um profissional que tem uma outra formação de que ele administre o trabalho, mas ele vai se demonstrar ali, então, nessa perspectiva, no papel de um administrador. Então eu pergunto, o que um administrador faz? A dica que eu sempre apresento é a seguinte, imagine que você fez essa pergunta para algum estudante universitário que esteja iniciando a faculdade de administração. Está lá nos seus 18, 19, 20 aninhos, começando o ensino superior e está vibrado, está apaixonado ali por tudo que ele está estudando. Você vira para aquele garoto e pergunta, tá, você escolheu se formar em administração, mas me diz aí, o que um administrador faz? Aí eu brinco que ele pode te dar uma resposta aparentemente evasiva, uma coisa bem zen, bem de garotão, aí saindo da adolescência, Ele pode responder para você, pode crer. E aí você pensa, eu te fiz uma pergunta, O que um administrador faz? Na verdade, esse pode crer não é uma resposta evasiva, é um mnemônico, justamente porque aqui nós conseguimos condensar as funções de um administrador e na ordem com que elas acontecem, Todo administrador vai ser encarregado por planejar, ele deve exercer a função de planejamento, ou seja, definir os objetivos, definir metas, definir resultados, enfim, definir consequências, Antes mesmo de um trabalho ser iniciado, antes da gente começar a movimentar todos os nossos recursos, movimentar tudo que seja necessário aqui no nosso contexto, na nossa organização, eu preciso identificar o que nós queremos conquistar. Se nós vamos ter todo um trabalho, se nós vamos ter estresse com o trabalho, se nós vamos precisar orientar várias pessoas para um determinado propósito, que propósito vai ser esse? O que a gente realmente quer fazer? Então, se eu preciso definir de uma maneira já preliminar, eu já tenho que fazer uma estimativa, uma previsão do que eu quero que aconteça no meu futuro, eu tenho que assumir aqui essa função de planejamento. Muito cuidado, no entanto, com um pequeno detalhe. Muita gente pode achar planejar é apenas definir, desenhar
o que eu idealizo, o que eu sonho, o que eu quero tanto que aconteça para o meu futuro. Na administração, né, já enquanto prática, se você apenas fica sonhando o que pode vir a acontecer, você pode acabar ficando só no perfil do sonhador, né? Não adianta criar aí grandes expectativas. É imprescindível determinar os meios. Se nós temos esses propósitos para serem alcançados, como que a gente vai fazer com que isso aqui realmente aconteça? Como que nós vamos garantir que as nossas expectativas sejam realizadas? Então, o planejamento não consiste unicamente e somente em definir objetivos, metas, resultados, consequências do nosso trabalho. Planejar também consiste em definir os planos de ação. Eu preciso especificar o que tem que ser feito, né? Detalhar quais são as ações que deverão acontecer aí para os próximos dias, né? Para o nosso futuro, até alcançarmos realmente a devida realização daquele nosso propósito, né? A gente constatar que realmente concluímos o que nós tanto sonhávamos. Então, para fazer com que um plano não seja apenas uma ideia megalomaníaca, ou até mesmo a especificação, a determinação de algo que seja impossível de ser efetivamente realizado, a gente também precisa definir o percurso, né? As tarefas, as ações que deverão ser realizadas para alcançarmos aquele nosso propósito, né? Então, planejar é isso, definir as consequências, né, que nós queremos conquistar, mas também definir o caminho, o percurso, até conseguirmos realizar essas consequências tão esperadas. Planejei, né, eu na condição de administrar um trabalho, defini, detalhei, documentei, formalizei o que nós queremos que aconteça e como nós queremos alcançar esse resultado, eu tenho então que assumir a função de organização. Lembra? Acabei de falar aqui. Nós temos dois significados para a palavra organização: o contexto de trabalho e também a função. A função organizar é exatamente, né, compreender que nós temos alguns recursos para o trabalho ser realizado, para alcançarmos, né, a devida realização, a concretização daqueles nossos propósitos, daqueles nossos ideais, nossos objetivos que foram planejados. Mas nós sabemos que nós não temos recursos infinitos. Nós temos aqui uma limitação de recursos. E recurso, né, a partir de agora, sempre que você se deparar com essa palavrinha, recurso, entenda, recurso é todo o elemento que eu tenho que ser capaz de administrar. Desde o meu recurso financeiro, eu tenho que saber como que eu vou aplicar meu dinheiro, né? Não quero ter prejuízo. Se for, então, uma organização pública, né, você não pode desviar o dinheiro da população. Se você fizer mau uso desse dinheiro público, você vai ter que responder um processo aí, né? Se for numa ONG, que já é difícil, já estamos lá contando, né, com aqueles bons samaritanos que quiseram investir aqui na criação dessa organização do terceiro setor, poxa vida, eles já estão dando sangue aqui para poder fazer com que essa organização nossa exista, né? A gente tem que fazer o uso correto desses recursos, né? Se nós vivemos de doações, não podemos perder o que nós ganhamos, né? Então, se eu entendo ali o uso do dinheiro, o uso de materiais e até mesmo, né, o uso das outras pessoas, entendendo aí recursos humanos, os outros profissionais que vão trabalhar aqui comigo nesse contexto para alcançarmos aquilo que foi planejado, né? Tudo que representa recurso financeiro, recurso material, recursos de informação, quais são as informações imprescindíveis para orientar o trabalho, recurso do tempo, quais são os nossos prazos para alcançarmos aqui, concluirmos as nossas missões, né? Recursos humanos, enfim, todo tipo de recurso que eu tenho, né? Eu preciso saber como que eu vou distribuir esses recursos. Então, se eu tenho ali, né, 5 equipes, uma equipe de marketing, uma equipe de finanças, uma equipe de produção, uma equipe de operações logísticas, né, uma equipe de vendas, enfim, né, como que eu vou distribuir os recursos que eu tenho, compreendendo essa limitação desses recursos para cada uma dessas equipes. Lembrando que esses recursos serão imprescindíveis para que cada equipe ali consiga desenvolver o seu papel, consiga realizar a sua função. Então, organizar é exatamente determinar como que eu vou distribuir esses recursos, como que eu vou alocar esses recursos. Inclusive, quando nós falamos dos recursos humanos, organizar o recurso humano é determinar quais serão as tarefas que serão atribuídas para cada um dos funcionários, para cada um dos profissionais que eu tenho ali trabalhando comigo. Eu preciso especificar o que é esperado do desempenho de cada um. Definir, então, essa distribuição dos recursos, definir as tarefas, os papéis que são esperados aqui dos nossos funcionários, nós vamos, então, partir para a função direção. Dirigir, dar um direcionamento. Nós falamos muito, né, que o administrador,
ou quem venha a assumir as atribuições de administrar um trabalho, precisa assumir liderança. A partir de agora, sempre que você se deparar com o termo liderança, entenda, liderança não é apenas ter um cargo, né? Até porque, se você já tem alguma experiência de trabalho, né, você pode talvez complementar aqui comigo, porque nós, vez ou outra, temos uns chefes que são umas verdadeiras múmias, né? São pessoas que não conseguem explicar o trabalho para os seus subordinados, né? Então, entenda que a função direção, entendendo aí como a função de liderança, né, não é unicamente ocupar um cargo de chefia. Tudo que eu mando, todo mundo tem que me obedecer. Não, né? Se aquela pessoa não sabe se comunicar, não sabe explicar o trabalho para os outros, o que adianta, né? Aquele chefe tentar exercer uma chefia, mas não consegue exercer o seu comando. Então, a gente associa a função de direção com a função de liderar. Fred, o que isso significa então? Liderar é quando você consegue, né, influenciar uma outra pessoa a fazer algo que por ela somente ela não faria. Você consegue explicar para ela a importância do trabalho, o que realmente é esperado do desempenho daquela pessoa, né? O que ela realmente tem que fazer ali para aquele contexto, para aquela organização na qual vocês estejam trabalhando em conjunto. Então, né, se eu estou exercendo a minha função de direção, estou exercendo a liderança, estou influenciando outras pessoas a fazerem os seus trabalhos, né, a desempenharem ali as suas respectivas tarefas, eu estou exercendo liderança, eu estou dando um direcionamento, né? Colega, faça isso, porque o que nós esperamos do seu trabalho é exatamente aquela conclusão ali, ó. Sabe tudo aquilo que foi planejado? Então, para a gente fazer com que aquele objetivo realmente seja alcançado, nós dependemos do seu engajamento, do seu comprometimento com as suas respectivas tarefas, com esses prazos que já estão aqui estabelecidos, para que você realmente contribua, né? E juntos nós vamos conseguir, então, alcançar aquele grande objetivo de todo o nosso trabalho. Então, isso é dar o direcionamento, explicar para cada funcionário, né, ou para cada equipe, o que é esperado do desempenho delas. Perceba, né, que se eu falo de uma operação policial, a função de direção vai ser imprescindível ali para ser assumida por um capitão, contanto que esse capitão, né, de uma tropa ali, de uma operação, tenha o devido entendimento de que ele tem que ser líder. Não basta ele apenas gritar, ser grosseirão com todo mundo, né, achando que ele vai conseguir ser respeitado somente por ser chefe. Ele precisa ter o domínio, né, dessa função de direção. Mas não para por aí. A partir do momento que eu, na condição de administrar um trabalho, conseguir apresentar o direcionamento para outras pessoas, para os outros funcionários com os quais eu trabalho aqui, e cada um começa a desenvolver as suas respectivas tarefas, eu, na condição de administrador, preciso monitorar, preciso acompanhar, preciso observar se tudo que os outros estão fazendo está em coerência com aqueles nossos objetivos que foram planejados, né? Porque pode acontecer exatamente nesse momento que nós começamos a atribuir autonomias para os outros funcionários, cada um se perca ali, né, nas suas tarefas. Então é necessário a gente, de uma certa maneira, supervisionar, né? Não que eu vou ficar exercendo um controle o tempo todo em cima das pessoas, mas exatamente nessa condição de controlar, né, eu preciso observar, né, acompanhar todo o trabalho que está sendo feito para não deixar que aconteçam desvios em relação ao que foi planejado. Eu não tenho que ser rígido, não tenho que ser extremamente autoritário sobre as outras pessoas, mas eu preciso, né, me certificar que todos ali estão fazendo o que realmente é esperado, o que realmente foi definido no nosso planejamento. Então, quando a gente fala das funções de um administrador, nós falamos exatamente aqui dessas 4 funções. Eu planejo o que eu espero que aconteça, eu organizo, eu estabeleço, monto ali todos os meios, toda a infraestrutura para um trabalho poder ser realizado, eu explico para as outras pessoas o que eles deverão fazer, né? Apresento ali um direcionamento, o que é esperado do desempenho delas, e depois eu controlo, para me certificar de que tudo o que elas estão fazendo está em coerência com o que foi planejado. Então, né, dessa primeira videoaula aqui, né, que eu estou falando aí do profissional de administração, atente-se a isso, né? Administrador é um profissional qualquer que precisa garantir que um trabalho seja bem desenvolvido ali em determinado contexto, que nós chamamos então de organização. Existem as organizações públicas, as empresas privadas, as organizações não governamentais, do terceiro setor. Em qualquer uma delas, a gente vai precisar que alguns profissionais assumam essas capacidades de gerenciar todo o trabalho, de explicar o trabalho que deva ser feito e garantir que os propósitos daquele contexto, daquela organização, sejam efetivamente alcançados.
Para isso, então, nós temos aí essa especificação do pode crer, as funções do planejamento, as funções do processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar todo o trabalho que vai ser feito ali no contexto de uma organização. Muito obrigado pela atenção e vou complementar aqui essa aula também dizendo aí, né, dos níveis em que a gente vê a atuação de um administrador e dos papéis de um administrador. Mas até agora, muito obrigado por me acompanhar aqui nessa videoaula.